Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Um pouco de pigarro. Agora foi. Um pouquinho de pigarro, mas está tudo bem, graças a Deus. Hoje é a última quinta-feira do mês de maio, se me falha a memória. Domingo que vem nós teremos a nossa Santa Ceia do Senhor. E no sábado nós teremos a nossa consagração. Então você venha consagrar o seu mês ao Senhor no primeiro dia. Eu creio que será uma bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia. Nós estamos vendo aí o mundo extremamente... Estava lendo um pouco sobre a vinda de Cristo. Alguns sinais na política, no governo, em todos os lados do mundo. E a gente vê que nós estamos a um passo de Jesus voltar. Nós estamos a um passo da trombeta tocar. Nós estamos assim, irmãos, está muito mais próximo do que você imagina. Então, o que faz uma igreja estar preparada para a volta de Cristo? É uma igreja que está com os seus altares edificados e levantados. E você precisa entender isso. Nós precisamos estar com os nossos altares em ordem para que o Senhor Jesus venha e manifeste a sua glória sobre nós. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Abra, por favor, põe para mim, por gentileza. Gênesis capítulo 12, versículos de número 7 a 9. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai e ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Agora, Isaías 58, versículos 8 e 9. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem intensa, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor a tua retaguarda. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos na tua casa mais um dia, Senhor. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 fora. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de estarmos juntos e ouvirmos a tua palavra, a tua instrução. Que nós saiamos daqui, Senhor, com esse entendimento sobre os altares. Guarda-nos, livra-nos de todo mal e nos dê a tua bênção. E o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Nós vemos a história de Abraão, que Deus o chama para uma grande obra. E a gente vê a construção, né? Deus permite ele comer o melhor da terra. A história fala que ele atravessou lugares maravilhosos, tais como a terra de Siquém, passou pelo Carvalho de Moré. Era tudo aquilo que ele sonhava. Era tudo aquilo que ele sonhava. Tem uma pastora lá do Amazonas, chamada Tia Lu. Por que Tia Lu? Porque o ministério dela é com as crianças indígenas do Ribeirinho, lá do Amazonas. E o pai dela é um pastor assim muito antigo. E ele lembra que, ela contando a história, que o seu pai, Deus falou para ele construir uma igreja. E você sabe que construir uma igreja de alvenaria com telhado no Amazonas é coisa surreal. Quem faz isso parece que é rico, porque lá é tudo casa de sapê, barro com madeira, com bambu, chão batido, banco é árvore cortada, ipê, e aí vai. E aí ele foi e fez uma campanha na capital, levantou recursos, mas faltava o telhado.
E aí o Espírito de Deus falou assim, vai no banco e peça um empréstimo. E aí ele chegou lá no banco, olhou para o gerente e falou assim, olha, eu preciso que você faça um empréstimo para mim. Qual o motivo? Eu preciso construir o telhado da igreja, tal, não sei o quê. Onde é? Tal lugar. O gerente colocou a mão na cabeça. Mas qual é a sua garantia? A garantia é o nome de Jesus. Quem que vai pagar? É o meu pai. Quem é seu pai? Deus. Ah, como assim? Eu falo, olha, o senhor já fez empréstimo para todo mundo, mas nunca emprestou dinheiro para Deus. Então você vai emprestar dinheiro para Deus. Ai, meu Deus. Ele é doido. E aí o gerente falou assim, aí encontrou alguém mais louco que ele. Falou, tá bom, eu vou te emprestar. E emprestou. E aí nessa época, muitos anos atrás, era tudo em promissórias, né? Você assinava as promissórias. E um dinheiro absurdo, assim, tipo R$1 milhão. E ele construiu. E aí chegou o dia de pagar. Chegou o dia de pagar, disse que ele passou 3 dias orando dentro do quarto, na igreja, com o teto já posto, ficou lá 3 dias. E ele falou, Senhor, tu és santo, tu és santo. E só isso que ele falava, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. E aí um dia antes ele recebeu o comunicado que tinha que ir lá no banco, o gerente estava esperando ele. E ele foi no banco. E chegou lá o gerente todo feliz, e todo alegre, todo sorridente e tal, não sei o quê. Gerente, melhor coisa da minha vida que eu fiz foi ter feito esse empréstimo, esse negócio com você. Por quê? Porque o teu pai mandou dinheiro lá da Inglaterra e entrou em dólar. Então todo o financiamento está pago. Aí o cara foi lá e rasgou as promissórias e deu na mão. Ele falou assim, que coisa louca. E me conta essa história. Ele falou assim, eu só recebi uma palavra. Agora, você vê isso que eu acabei de contar? É como Deus falou assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos resultados na nossa vida? Porque nós titubeamos com a palavra que Deus nos dá. Eu já falei isso aqui algumas vezes, Deus é responsável pelo que Ele fala. Mas por que então você não obedece? Porque você não tem um altar restaurado. Porque se eu e você tivéssemos os nossos altares, incluindo eu, mais e mais restaurados, nós seríamos mais suscetíveis ou sensíveis à voz do Senhor. Porque quem não tem o altar restaurado, escuta a voz coletiva. Quem não tem o altar restaurado, ele não escuta Deus falando com ele. E essa é a maior dificuldade. Mas por que os altares não são restaurados? Porque nós ficamos presos às distrações. Tantas distrações, tantas distrações. Era hoje 5 da manhã, eu perdi o sono completamente. Eu falei, meu Deus, é quinta-feira, eu não saio, hoje é o dia. Que Deus me tirou o sono. Eu falei, é o dia que eu tiro para descansar um pouco mais. Tento, né? E nada, ele tirou o sono. E eu fui para a sala, sentei no sofá e fiquei pensando, meditando, me avaliando, né? Avaliando tudo. E é o dia de pensar, de passar régua em tudo. E tal. E quando eu me dei por conta, já era 7h30 da manhã. Aí a voz muito clara no meu ouvido falou assim, o tempo que você ficou pensando, você poderia estar falando comigo. Aí foi verdade. Aí o que eu fiz? Fui orar. Fui orar lá, 30, 40 minutos, fui ler a palavra. Né? E é interessante que quem ora mais, ele acerta mais nas suas decisões. Quem busca, quem depende mais de Deus, ele sempre terá, o mundo diz aí fora, o sexto sentido, mas o seu dom chamado discernimento estará aguçado. E você precisa entender, se para todos os homens, se Deus mostrasse o que eles iriam passar com a promessa reservada, falada, muitos desses voltariam para trás. Tem muita coisa que Deus não quer falar comigo e com você. Tem muitas coisas que Deus não quer nos responder. Por quê? Porque Ele quer que nós passemos pelos processos. A vontade, a glória, a promessa, tudo que Deus tem para nós. A grandiosidade de Deus não se compara a nada de promessa, de visão, nada se compara quando você entende
quem é o teu Deus, o nosso Deus, no meio do processo das coisas. E eu quero declarar hoje sobre a tua vida. Talvez você está no momento na terra de Siquém, no carvalho, entre os carvalhos de Moré, você está de repente lá Betel, nas cidades bonitas de Canaã, mas não se esqueça, há um deserto chamado deserto do Negueb, que todos nós, ai misericórdia, que palavra é essa? Todos nós precisamos passar pelo deserto do Negueb. Porque quando você passar pelo deserto do Negueb, você vai entender que as colinas verdejantes, os mares, o melhor da terra, os manjares, não se comparará. No meio do processo, uma voz que você vai ouvir vai reconfigurar completamente a sua vida. Não adianta eu, Daniel, ter capacidade, ter dom, ter isso, se eu não passei pela forja que Deus determinou para que eu passasse. E para eu passar, eu tenho que estar com o meu altar levantado. E eu falo para você, até quando Deus vai ter que ficar falando isso para cada um de nós? Até quando? Até quando? Até quando? Deus não é nosso serviçal. Ele é o nosso Senhor. Ele está dizendo, eu quero um altar. Eu quero um altar. Enquanto nós não entendermos, porque altar, primeiro, significa minha, tua, total dependência ao fogo. Porque o altar exige que você esteja limpando ele diariamente para colocar a lenha e o fogo aquecer. Então significa que eu não vou mais fazer as coisas que eu desejo. Eu tenho que fazer o que o altar exige que eu faça. Não adianta você ficar conversando com um, com dois, eu conversar com 10, com 20. Deus fala assim, acabou o diálogo, agora é altar. Agora é altar, é altar, é altar. Senão você vai ficar como o profeta de Baal. E rasga a roupa, e chora, e o fogo não vai cair. Deus está falando, arruma o altar. Se você, nós arrumarmos o altar, fogo do céu vai cair. E o Deus de Elias é o Deus que responde com fogo. Você entendeu isso? Então, como nós entendemos? Na palavra. Por quê? Que eu preciso ter essa convicção que Abraão, ele tinha. Porque eu vejo aqui 3 marcas muito importantes nesse texto que eu li. A primeira coisa que eu observo é que fazer o altar é entregar a Deus aquilo que é o meu melhor. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 20 e 21, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. 21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Agora, 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O texto primeiro que nós lemos fala que, tanto quanto Abraão e Noé, eles foram provados na sua fé, com a direção que Deus deu. Irmãos, eu vi uma reportagem, um estudo científico, de um ateu questionando um cristão. Um que não cria na Bíblia, na existência de Deus, e o outro que cria na existência de Deus. Não é esse novo podcast que está agora, não. Um pouco mais antigo. E aí o rapaz girou para ele e falou assim, ó, a arca, aí o cara vendo os dados.
A arca media tanto de largura, de comprimento, de extensão. Ok, está aqui. Tá. Se todos os animais pares entraram dentro da arca, não iriam caber. Qual é a sua explicação? E aí o cara olhou e falou, é muito simples. Se os adultos entrassem dentro da arca, certamente eles poderiam morrer, não iam todos entrar. Então, entrou par de cada animal pequeno. E eles cresceram e quando saíram da arca se reproduziram. E aí ele falou assim, mas o que você entende? Aí o cara deu a aplicação. Que muitas das vezes Deus nos coloca dentro de algo pequenos. Deus nos coloca dentro de algo imaturos. Deus nos leva para momentos que nós não conseguimos entender nada. Mas na convivência dentro da arca, na convivência da misericórdia, na convivência do dia a dia, do devocional, da oração, do relacionamento, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo. E quando baixa o dilúvio e a porta abre, nós temos pastos verdejantes e um tempo para viver cada dia coisas novas na nossa vida. Você precisa entender isso. Deus tem ministrado muito sobre isso. Você precisa fazer o altar, dando a Deus o seu melhor. A arca só deu certo porque fez como Deus mandou. Os animais só deram certo porque entraram, porque Deus falou assim, eu vou levar. Só construa a arca que eu coloco dentro. E nós muitas vezes precisamos, aleluias, entendermos que a extensão que Deus tem para mim, aleluia, a grandiosidade que Deus tem para nós, está exatamente em entregarmos. E uma das maiores ofertas que eu e você, nós possamos entregar, é a nossa teimosia a Deus. Entrega, nós vamos ficar até quando? Dando murro em ponta de faca, questionando, agora é hora de obedecer, agora é hora de limpar a lamparina, agora é hora de deixar azeite na lamparina, ter depósito na lamparina, agora é hora de povoar a terra, aleluia, agora é hora de trazer a sua família para a igreja, agora é a hora, porque é muito egoísmo, a trombeta tocar, você subir, a tua família ficar, é muito egoísmo, você ter Deus na tua vida. Deus fez uma obra na tua vida e você não sentar 10 minutos com alguém e falar assim, olha, Jesus fez uma obra nova na minha vida, eu quero te contar o que aconteceu comigo. Você não fala, é egoísmo, ou Deus não te transformou 100% ainda. Então você tem que entender, é tempo de darmos o nosso melhor. É tempo, o altar, ele é marcado pelo melhor, pela excelência. Segunda coisa, altar mesmo que quando estamos com dúvidas sobre a bondade de Deus, nós sempre entregaremos a Ele o que Ele nos pede. Porque o nosso Deus é fiel. Entregue sempre a Deus o que Ele te pede. Faça o teu altar, mesmo tendo dúvida da bondade de Deus. Ele é e permanece fiel. Quem crê nisso em nome de Jesus? Olha lá o que diz Gênesis capítulo 15, versículo de número 2, 3, 8 em diante. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Dize mais, Abrão, a mim não me conheceste, concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. 3. Agora, 8. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei o que há de possuí-la? Que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, um arrola e um pombinho. Vá lá. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, e umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aí está ok, até o 10. Então você observa, ele entrega e ele não titubeou. Esse é o nosso maior problema muitas vezes. Tudo segundo a nossa ótica, tudo segundo o nosso entendimento.
Tudo segundo a oferta que eu preciso, que eu entendo que tem que ser. Tudo segundo isso, segundo aquilo, o nosso isso, o nosso aquilo. Deus está acima da minha. Deus está acima da sua. Deus está acima da nossa experiência. Deus está além de tudo isso. Deus está muito além daquilo que nós pensamos, imaginamos. E eu declaro sobre a tua vida hoje: entrega, faça, edifique, levante, mesmo que você acha que Deus não está te ouvindo, Ele está te ouvindo, porque Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Não titubeie da bondade de Deus. Você levantou hoje, a bondade de Deus está sobre a tua vida. Você comeu hoje, você tem cama para voltar para casa para dormir? Você tem alguém para chamar de esposo, esposa, filho, filha, pai ou mãe? Você tem alguém? É bondade de Deus sobre você. Você tem? Você dá, mas eu queria morar sempre, eu queria morar num lugar melhor, mas agradecer a Deus que tem muita gente agora em estado de rua que não tem aonde dormir, aonde ficar. E muita gente que um dia duvidou da bondade de Deus, deixou o diabo soprar no seu ouvido, foi levado por um vento de doutrina e hoje mora na rua. E justamente o diabo, a pessoa que usou para tirar essa pessoa da igreja, hoje não acolhe essa pessoa. Eu quero falar para você hoje em nome de Jesus Cristo: repreenda, arranca da tua vida todo tipo de dúvida, porque o que Deus já fez na sua vida, na minha vida, em nossa vida até agora, é suficiente para nós entendermos que o melhor dele ainda ele pode estar sobre a nossa vida e nos entregar. Então entrega, faça um altar. Está na dúvida? É normal você ter dúvidas, natural você duvidar, mas nunca creia que Deus deixará de fazer. Deus faz e Ele continuará fazendo. Amém? Amém? Em nome de Jesus. A terceira coisa, você precisa ser uma pessoa de altar e não se arrepender de ter feito o altar, mesmo passando por algum dissabor na sua vida, seja pequeno, médio ou grande. Gênesis 33, 19 diz assim: a parte do campo onde armara a sua tenda, a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. 20. Levantou ali um altar e lhe chamou o quê? Lhe chamou Deus, o Deus de Israel. O texto fala que Jacó, como seu avô, passou por momentos difíceis das quais tinha feito o altar. E logo depois que tudo isso aconteceu, de viver um momento difícil, aleluia, agora Jacó vive um momento onde ele vê que Deus muda o seu nome e a sua descendência, o seu filho, se torna o governador de algo muito sério. E eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo: não se arrependa de ter feito nada para Deus. Eu não me arrependo, eu, se possível, faria tudo de novo, de uma maneira mais excelente. Mas você precisa entender que onde você levanta o altar, sempre terá um Deus estranho que vai querer interferir no altar que você levanta. Aleluia, eu quero declarar sobre a tua vida. Entenda isso que eu estou falando para você. Você tem que entender e discernir quais são os espíritos territoriais. Você precisa entender a diferença entre geografia espiritual e, e território. Geografia e território espiritual. A nossa vitória não está no território, está na geografia, porque Deus, Ele toma conta de tudo isso. Mas quando você tem algo de Deus que você carrega, quando nós carregamos algo de Deus e Ele começa a interferir no território onde pessoas escolheram estar, pessoas que falam assim: eu vou morrer com isso, eu vou fazer isso, é isso que eu penso. Não pensa diferente, não vai para além, não pense estar melhor, não pense estar à frente, não, Ele está lá. Então quando você carrega aquilo que você carrega, você chega nesse tipo de território, começa a incomodar, porque a luz começa a chutar a canela das trevas. E eu quero declarar sobre a tua vida, aleluias, como Jacó, passe pelo val de Jaboque que você precisa passar,
aleluia, como Abraão, aleluia, mesmo que tenha lá aves de rapina, versículo 21 continua dizendo que as aves de rapina, põe lá, meu filho, versículo 21, mesmo que ele entregando as aves, as ofertas, as aves de rapina, vieram tentar buscar, arrancar aquilo que ele estava entregando para Deus. Deus não permitiu. Escuta que eu vou te falar, levanta o altar que tem que levantar, e não tenha medo, porque aquilo que Deus tem que proteger, Ele vai proteger. Aleluia, quem crê nisso, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra sobre a tua vida, ou em nome de Jesus, oh glória a Deus, aleluia. Eu declaro sobre a tua vida, faça um altar, algo que lhe custe, faça algo que te custe, faça algo que humanamente está sangrando, mas diante de Deus, aleluia, o cálice está transbordando. Faça algo que lhe custe, que diante das pessoas é uma humilhação, mas os humilhados diante de Deus serão exaltados em nome de Jesus Cristo. Faça algo que lhe custe, porque quando você fizer algo que te custe, a tua carne foi mortificada, o teu espírito está sujeito à glória do Senhor, e aonde você e eu colocarmos a planta do nosso pé, a glória de Deus se encarrega pelo ambiente. Se tiver território maligno, se tiver território diabólico, Deus se encarrega e põe a mão, mas você não pode parar de levantar algo que te custe. Você precisa entender isso? Algo que lhe custe. E para encerrar, faça um altar a Deus. E fazer um altar a Deus é voltarmos atrás quando estamos no nosso auge, se Deus o quiser. Muitas das vezes, levantar o altar a Deus é você começar do zero, tudo novamente. Como nós começamos na Efraim. No auge, no auge. Isso aqui, Deus agora começar tudo do zero. E é esse altar. Tem um altar chamado Efraim na cortina. E esse altar, aleluia, é o altar que Deus quis que levantasse. E nós o lutamos todos os dias. E eu quero declarar, fazer algo que lhe custe. Mesmo que você esteja abrindo mão de algo. Mesmo que as cobranças familiares. Mesmo que os planos futuros. Mesmo que o seu ego seja machucado. O teu plano comprometido. Aleluia, entenda que Abraão se propôs ir até o fim. Aleluia, e o melhor de Deus começou a acontecer. Entenda isso. Estar com o altar levantado é entender que nós não temos mais volta. Nós não temos mais um plano B. O altar levantou, eu vou manter o altar limpo. Eu vou manter a lenha no altar. Eu vou manter o sacrifício no altar. E eu só dependo do que o fogo traga e consuma o altar. Se você não entender isso, você não vai entender o propósito. Porque o propósito de Deus está nos processos. E dentro dos processos, a glória de Deus se manifesta. Aleluia, quem crê nisso em nome de Jesus. Qual era o processo de Abraão, aleluia, para entregar seu filho no altar? Qual foi? Ele tinha que subir. O processo do homem de Deus que entregou seu filho era subir o monte. Qual era o processo de Jacó? Ou qual era o processo de viver a vitória? Era passar pelo Val de Jaboque. Você precisa entender, eu tenho que entender todos os dias, que não importa o que está acontecendo ao meu derredor. Não importa o que esteja acontecendo, seja o que for, eu tenho que entender, o meu altar está de pé, a minha vida está de pé. Quando o meu altar está de pé, eu desejo estar na casa do Senhor todos os dias, eu desejo estar falando de Jesus todos os dias, eu desejo criar coisas para Deus todos os dias, porque a religiosidade faz as pessoas estarem patéticas, sempre atrás de desculpas e disso, daquilo. Não seja isso, mas seja uma pessoa de altar, porque quem está no altar, quem tem o altar, sempre tem uma palavra falando, sempre tem algo falando com ele, o seu coração está flamejando, e ele nunca perderá o brilho dos seus olhos. Eu libero essa palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Mesmo andando em caminhos que você não espera, continue fazendo altares,
Mesmo você andando em caminhos que você não esperava que iria passar, adore a Deus. Mesmo sabendo que o caminho que você estava andando era o que você não esperava, Ele sempre terá, no final de tudo, um caminho muito melhor para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com essa palavra. Seja uma pessoa de altar. Levante o seu altar a Deus. Uma pessoa me perguntou assim para mim, uma pessoa falou assim para mim: ah, Bi, você não... Perguntou não, falou. Estou entendendo. O que eu estou vivendo nesse momento tão difícil na minha vida? Eu falei, no momento bom, o que você fez? Nada. Então agora nesse momento difícil você vai ter que fazer alguma coisa para validar aquilo que Deus já fez por você por uma questão de gratidão. Muitas das vezes a gente não está vivendo nada, porque no auge da nossa vida, o que nós deveríamos ter feito, não fizemos. E aí parece que Deus se cala, parece que Deus se torna cruel. Parece que Deus não está nem aí para a hora da sua vida. Parece que Deus não, Deus está aí sim. Deus está vendo cada passo programado na sua vida. Ele programou tudo, inclusive esse silêncio. Esse silêncio parece o que mata, né? É igual aquele relacionamento. Você está em casa, a pessoa não fala nada. Você pergunta, não fala nada. Tá, ok, sim, não. E não fala nada, não conversa. Calou. É horrível. Tá? Parece que Deus não está nem aí comigo. Deus está aí sim com você. Ele está te perguntando agora, tudo que eu te ensinei, bota em prática. Tudo que eu te ensinei, bota em prática. Porque o mais fácil eu subir aqui no altar e estar com 10 mil no bolso, na conta, e dizer, Deus vai te prosperar. Agora você hoje foi lá, mal tinha arroz, feijão para comer. Você sobe no altar e libera a palavra que Deus vai te prosperar. O que diz a respeito disso, o que eu quero a dizer com isso? Eu tenho a dizer o seguinte, não é o momento que eu estou vivendo, e sim o momento que eu acredito que eu vou viver. Porque quando eu libero uma palavra, quando você libera uma palavra na sua casa, na sua vida, você também vai viver essa palavra em nome de Jesus Cristo. Então ande, aleluia, fé não é o que eu vejo, é o que eu creio. Eu creio que vai mudar, então meu comportamento muda. Se eu creio que vai transformar o meu comportamento, a minha atitude muda, o meu diálogo muda, tudo muda. Por quê? Porque nós somos pessoas de altares, e quando o nosso altar está levantado, aleluia, as brasas se ajuntam e viram uma grande fogueira diante do altar do Senhor, amém? Seja uma pessoa de altar. Está difícil? Tá. Pode piorar? Pode, ou melhorar. Mas Deus nunca vai deixar de falar. Deus nunca vai deixar de agir. Deus nunca, porque Ele é o nosso Senhor. Quem crê nisso, amém? Então fica de pé, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pai, que nós possamos entender como os heróis, os homens da tua palavra, Jacó, Abraão, Noé. Esses homens, ó Deus, não tinham, ó Pai, ninguém para falar com eles, o Senhor mesmo falava. Ó Espírito Santo, e ouviu uma voz no meio de um caos que eles viviam, era algo inusitado, era algo inédito. Era algo que poderia ser interpretado como uma loucura da cabeça. E muitas das vezes, Senhor, o momento que a gente vive, o momento que os teus servos vivem, muitas das vezes as pessoas chegam à conclusão, será que foi Deus que falou mesmo? Será que eu estava emocionado no dia que eu ouvi isso? Porque está dando tudo errado. E o Senhor nos mostra que os maiores homens da tua palavra, os maiores profetas, pregadores da palavra que a Bíblia menciona e fora da Bíblia, em toda a história bíblica evangélica, de toda a história do evangelho no Brasil e no mundo, nós observamos que os maiores resultados, eles foram produzidos primeiros nos processos, foram produzidos primeiro, Senhor, numa vida de altar, numa vida de secreto. E ó Deus, em nome de Jesus, eu quero agora pedir ao teu povo
que eles, ó Deus, recebam no espírito deles esse entendimento, o entendimento de altar, o entendimento de intimidade, o entendimento de conversa, o entendimento de abrir um coração, o entendimento de chamar o Senhor para uma intimidade mais profunda. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Ó Deus, não faltará coisa pequena e nem coisa grande. O Senhor nos ajudará, o Senhor nos recompensará, o Senhor nos contemplará. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a te louvar quando tudo está bem, na fartura é muito bom, mas te louvar quando tudo está faltando, quando começa a faltar, quando a prova bate na porta, quando os processos chegam, ó Deus, aí mostra que nós temos um caráter íntegro e entendendo, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que eu perca, mesmo que eu chore, mesmo isso, mesmo aquilo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluias, aleluias. Oh Deus, oh Espírito Santo, oh Pai, que nós possamos entender, Senhor, que o silêncio significa confiança tua para os que são maduros. Oh Deus, quando o Senhor fala e se cala, é porque o Senhor, oh Deus, está nos dizendo aquilo que eu falei, eu confiei, e basta você crer e aguarda pacientemente em mim. Oh Deus, aleluia, tu não és o Deus que tem que ficar toda hora, oh, com os mimados, é assim, eu te amo, eu te digo, assim, não, o teu amor ó Pai, é incontável, o teu amor é imensurável, a tua graça, Deus, é favor imerecido. Oh, o Senhor não precisa provar, o Senhor já provou, deu um filho na cruz, ó Deus, entregou o dom da vida, ó Pai, o Senhor já fez, já nos deu prova, e tem nos dado. Agora é hora de entendermos que para coisas maiores há processos mais profundos, para coisas mais consolidadas, há mudança de vida, há mudança de mente, há mudança de comportamento, há mudança de caráter. Nós não queremos ser achados como latas vazias, ó Deus, que na hora da prova, Senhor, nós começamos a... Não, o Senhor quer nos mostrar, ó Pai, que na hora da prova para o inferno, oh aleluia, nós podemos dizer, oh aleluia, que o Senhor é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom. Oh, até o mal e a bondade de Deus, do Senhor, para a minha vida, até a prova que eu passo na minha casa, na minha vida, no trabalho, tudo que eu vivo é a tua bondade também, porque, aleluia, o poder teu se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, em nome de Jesus, nos levanta com essa maturidade, nos dá esse entendimento, ó Pai, tira-nos da superficialidade, oh Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, oh glórias a Deus, mostra-nos, ó Deus, o caminho que nós devemos andar, mostra, Senhor, aleluia, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos fazer, para que nós possamos ser encontrados como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra, que é a espada da verdade, oh aleluia, que não sejamos achados em falta em nada, que sejamos, ó Deus, completos diante da tua palavra, na tua presença e a tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, cada dia mais, e que o nosso altar seja restaurado, abençoado por ti, e que nunca falte o fogo de Levítico 6,13, que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Nós abençoamos o teu povo com essa palavra, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, amém. Glórias a Deus, aplauda ao Senhor. Amém? A intercessão pode voltar? Em nome de Jesus. Glorificado seja Deus, amém? Irmãos, louvado seja Deus, como eu já disse, o nosso aluguel foi pago, o nosso IPTU foi pago, louvado seja Deus, a luz já está paga, a internet está paga, amém? Posso ouvir amém? Isso é uma vitória, isso é uma grande vitória. É uma grande vitória. Então, nós vamos continuar ainda vivendo essa vitória. Amém? De que maneira? Entregando ao Senhor o seu melhor. Amém? Entregue a Deus o seu melhor. Qual é o seu melhor? Você sabe. Entrega ao Senhor o seu melhor, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Como diz 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama aquele que dá com alegria. Pegue esse envelope nas suas mãos, eu quero orar por você e que você seja abençoado nesse momento, na sua vida financeira. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a oferta na tua casa. Eu declaro a tua bênção, a tua unção, o teu poder, o teu Espírito Santo. Faça, Senhor, ó Deus, a tua vontade na vida dos teus filhos. Abra a porta, traga o suprimento, traga a restituição, cubra-os com teu sangue, livra-os de todo o mal, que nunca falte o alimento, a mistura, que eles sintam, Senhor, a sua cama afofada, que o teu cuidado esteja sobre a vida deles. Ó Senhor, mesmo no caos, mesmo na luta, o Senhor nos muda de território, o Senhor nos muda e nos dá uma condição muito melhor. E ensina-nos nós a enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo de melhor, e é o melhor que o Senhor está preparando para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, consagra a oferta e o dízimo, e que nunca falte, prospere a nossa casa, a nossa vida, prospere a tua casa, que nunca venha, Senhor, faltar o pão, que nunca venha faltar o recurso certo para o pagamento das nossas contas, ó Deus, na tua casa. Nós abençoamos e declaramos a tua vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Na tela tem o número do Pix, na parede o QR Code, e é uma bênção em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Domingo agora, como eu disse, nós teremos a nossa ceia do Senhor, amém? Ceia do Senhor, nesse próximo domingo. Não falte, amém, irmãos? Nosso mês começa depois da ceia, um ciclo espiritual começa depois da ceia, então não falte, amém? Vai ser uma bênção do Senhor para a tua vida, para a tua casa, amém? Sábado, a nossa consagração, como eu já havia dito, reforço novamente, e lá na cantina, salgados a R$3, tá bom? Levante sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Deus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vá em paz, Deus te abençoe. Tchau.